Você já percebeu que algo muito estranho aconteceu em Naruto? Praticamente todos os jutsus dependiam daqueles sinais de mão icônicos. Movimentos rápidos, complexos e cheios de mistério, que moldavam o chakra e definiam o destino de uma batalha. Era impossível não ficar vidrado quando Kakashi e Zabuza enchiam a tela com dezenas de selos para invocar os dragões de água colossais. Ou quando Itachi formava selos tão rápidos que nem mesmo o Sharingan conseguia acompanhar. Esses gestos não eram apenas um detalhe estiloso, eles davam identidade às lutas ninja, mostrando que não bastava ter poder bruto, era preciso técnica, inteligência e precisão. Os sinais de mão eram a marca registrada do universo Shinobi, algo que qualquer fã tentava imitar em casa, na escola ou até em frente ao espelho. Mas com o tempo, algo mudou. Jutsus que antes exigiam dezenas de sinais de mão começaram a ser ativados quase como um clique de botão. Técnicas que antes dependiam dessa limitação simplesmente passaram a ignorá-la. E é aqui que surge a grande questão: por que algo tão icônico foi sendo deixado de lado? Foi a evolução dos personagens, preguiça do autor ou uma mudança planejada na essência do mundo ninja? Vamos descobrir isso juntos. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal e deixe seu like. No começo de Naruto, os sinais de mão eram mais do que um detalhe visual, eles eram uma regra do próprio sistema de poder. Quanto mais complexo o jutsu, mais selos eram necessários. Isso significava que a dificuldade não estava só em ter chakra, mas em saber controlá-lo de forma precisa. Era como se cada gesto fosse uma senha, e só quem dominasse o código conseguia liberar técnicas devastadoras. Essa lógica deixava as batalhas muito mais interessantes, pois não era apenas quem tinha poder bruto que vencia, mas quem conseguia se adaptar ao ritmo da luta. Se você demorasse demais para formar os selos, seu inimigo poderia te atacar antes. Por isso, muitos ninjas desenvolviam estratégias diferentes: esconder os selos atrás da fumaça ou de clones, enganar o oponente com velocidade absurda ou até distrações para ganhar tempo. E é justamente isso que tornava cenas como a de Zabuza e Kakashi tão memoráveis. Aquela batalha no País das Ondas, com os dois fazendo selos sem parar para invocar o dragão de água, mostrava a grandiosidade dos ninjas de elite. O próprio anime conseguiu dar um peso ainda maior a esses momentos, porque ver as mãos se movendo em velocidade de forma quase coreografada era hipnotizante. Outro exemplo que sempre impressionou foi o Haku. Ele foi o único a mostrar logo no início a técnica dos selos com apenas uma mão. Aquilo deixou todo mundo de boca aberta, porque parecia levar a ideia dos sinais a outro nível. Infelizmente, Kishimoto nunca explorou isso novamente, mas bastou para deixar claro como esse elemento era versátil e cheio de possibilidades. Além disso, havia uma camada estratégica importante: os sinais entregavam o jutsu que estava para ser usado. Ou seja, se o inimigo fosse experiente o bastante, poderia antecipar o golpe apenas reconhecendo a sequência. Por isso, a velocidade e criatividade eram cruciais. É por isso que Itachi impressionou tanto quanto a Kakashi. Ele formava selos tão rápidos que nem o Sharingan conseguia acompanhar. Isso mostrava não apenas sua força, mas o domínio absoluto da técnica. Até mesmo nos databooks oficiais, existia um atributo específico para medir a habilidade de cada ninja com sinais de mão. Isso deixa claro que Kishimoto, no início, tratava os selos como um pilar fundamental do mundo ninja. Eles não eram só estilo, eram parte do equilíbrio do sistema. Mas com o passar da obra, algo começou a mudar. Jutsus que antes exigiam sequências enormes passaram a ser feitos com pouquíssimos sinais, ou quase nenhum. O Chidori é um exemplo disso. No início da obra, Sasuke precisava de toda uma sequência para moldá-lo. Já em Shippuden, bastava concentrar chakra na mão e pronto, a técnica estava ativa. Isso levanta a grande dúvida: foi a evolução natural dos personagens, mostrando que eles estavam ficando mais experientes? Ou foi uma escolha narrativa para acelerar as lutas, deixando tudo mais cinematográfico? A partir de Naruto Shippuden, a lógica em torno dos sinais de mão começou a mudar de forma perceptível. E aqui está o ponto de virada que transformou completamente esse elemento da obra. Quanto mais experiente e poderoso o ninja, menos sinais de mão ele precisava usar. Isso fazia sentido dentro da narrativa, pois mostrava que a habilidade não vinha só do treinamento físico, mas o domínio absoluto do chakra. Um exemplo marcante é Madara Uchiha. Quando ele chega no campo de batalha durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele simplesmente usa um único selo para liberar uma chama colossal. Era até então o jutsu de fogo mais devastador que já tínhamos visto, e ele foi lançado com uma facilidade absurda. Isso deixava claro que a experiência e o talento poderiam substituir a necessidade de sequências intermináveis. Mas o maior divisor de águas veio com os poderes oculares. O Sharingan e mais tarde o Rinnegan introduziram uma nova categoria de jutsus que simplesmente não precisavam de selos. Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo, todos eram ativados apenas com o olhar, o que elevava ainda mais a imponência dos Uchihas, mas também tirava o peso estratégico dos sinais. Se antes o adversário precisava decifrar os movimentos das mãos para prever o ataque, agora bastava um olhar para mudar o rumo da luta. Isso não foi algo totalmente repentino. Já na primeira parte da obra, Itachi mostrava esse tipo de poder, usando Amaterasu sem necessidade de selos. Mas em Shippuden, esse tipo de técnica se tornou muito mais frequente, principalmente porque agora tínhamos Sasuke com Mangekyo Sharingan e até Kakashi dominando habilidades avançadas. Com o aumento da presença dos Uchihas na narrativa, naturalmente os sinais foram ficando cada vez menos relevantes. Outro fator que contribuiu foi o próprio Rasengan. Desde a sua introdução, a técnica foi apresentada como uma exceção à regra.
não exigia selos, apenas controle de chakra. O detalhe é que, em Shippuden, essa ideia se expandiu. O Rasengan ganhou variações, como Rasen Shuriken, e todas mantinham essa característica. Aos poucos, o público foi se acostumando com técnicas que quebravam a regra dos selos. Mas essa transição trouxe um efeito colateral. Se por um lado ela mostrava a evolução dos personagens, por outro acabava diminuindo o fator surpresa e atenção. Afinal, quando você via um ninja começar a formar uma sequência de sinais, já sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Aquela antecipação fazia parte da emoção da luta. Sem os sinais, os golpes simplesmente aconteciam de forma imediata, quase sem preparo visual. E é aqui que o ponto de virada fica evidente. O foco da narrativa deixou de ser o detalhe estratégico dos ninjas, e passou a ser o espetáculo visual dos deuses Shinobi. As lutas não eram apenas mais combates entre guerreiros astutos, mas batalhas entre entidades com poderes quase divinos. Outro exemplo claro é o das Esferas da Verdade, introduzidas com Obito e depois usadas por Madara e Naruto. Eram poderosas demais, mas extremamente limitadas em termos de criatividade visual. Elas simplesmente flutuavam atrás do usuário, mudando de forma e anulando ataques, sem exigir qualquer sinal. Sim, eram fortes, mas também tiravam parte da identidade que tornava os confrontos de Naruto tão memoráveis. O contraste disso pode ser visto em uma cena de Madara. Mesmo com todo o seu poder divino, ele ainda usou os selos de forma épica ao invocar os meteoros gêmeos. Aquele momento provou que os sinais de mão, mesmo em pequena quantidade, podiam transformar um jutsu em algo cinematográfico e inesquecível. Mas infelizmente, cenas assim se tornaram exceções. E foi exatamente nesse ponto que muitos fãs começaram a sentir falta da essência ninja. O que antes eram batalhas baseadas em estratégia, antecipação e limite humano, se transformou em combates entre entidades, praticamente invencíveis. Ninjas deixaram de parecer guerreiros astutos e passaram a ser representados como deuses em guerra. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Será que ao eliminar a importância dos sinais de mão, Naruto acabou perdendo parte do charme que o tornava tão único? Os sinais de mão foram sem dúvida um dos elementos mais icônicos do mundo de Naruto. Eles davam limite, estratégia e identidade para as batalhas, mostrando que a vitória não vinha apenas de força bruta, mas de inteligência e de técnica. Porém, conforme a história avançou, principalmente em Shippuden e na Guerra Ninja, esse detalhe foi sendo deixado de lado, em favor de poderes instantâneos cada vez mais divinos. Isso não significa que os sinais de mãos desapareceram por completo. Eles ainda estavam presentes em momentos pontuais, mas perderam espaço para técnicas que ignoravam completamente as regras estabelecidas no início da obra. E agora eu quero saber de você, qual foi a cena de sinais de mão mais marcante de toda a obra de Naruto? E por que eles diminuíram cada vez mais? Qual a sua opinião? Me conta aqui nos comentários, vamos debater juntos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.